Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Tubepédia, a sua enciclopédia no YouTube. Hoje nós vamos estrear uma nova playlist no canal, a playlist de opinião. Sim, a Tubepédia agora vai tomar partido. E o primeiro vídeo da playlist de opinião vai falar sobre a importância ou não de falar corretamente, de falar bem a nossa língua portuguesa. O que você acha? É importante hoje nós falarmos bem a língua portuguesa? No mundo de hoje, a gente observa que muitas pessoas têm deixado de lado a pronúncia correta do nosso idioma, da língua portuguesa. A gente vê isso pelo uso que é feito na internet, com várias abreviações, criações de novas palavras, que muitas vezes fazem com que as pessoas consigam se manter comunicadas, mas de uma outra forma também é um assassinato da língua portuguesa. Mas será que é tão importante assim falar bem o nosso idioma? Com certeza. Claro que aqui nós não estamos falando que todos agora devem falar de acordo com a norma culta da nossa língua, não. Sabemos que existe também a forma coloquial, a forma do dia a dia de se falar o nosso idioma. Mas mesmo assim, não significa que nós devemos ser assassinos da língua portuguesa, tipo nós vai ou a gente fomos. Coisas desse tipo não devem acontecer. Por isso precisamos tomar muito cuidado, porque a constante escrita ou fala errada de palavras faz com que esta linguagem se incorpore ao nosso dia a dia e a gente acaba falando muito errado, às vezes sem perceber. E numa hora em que você precisar demonstrar o seu conhecimento da língua, poderá ser prejudicado. O senhor disse poliglotas. Ah, mas por uma ou duas letras, não. Então o senhor não sabe o significado do vocábulo poliglota? Não sei nem o que significa o vocábulo. Por exemplo, numa redação de um concurso ou de um vestibular, ou às vezes escrevendo um currículo ou uma carta-texto para ser aprovado no emprego. Por isso é muito importante tomar cuidado. A linguagem que a gente usa na internet, as abreviações, não devem fazer parte do nosso dia a dia na nossa escrita corriqueira. Então vem a pergunta, como eu posso enriquecer o meu vocabulário e falar melhor a língua portuguesa? Primeira dica, leia muito. Sim, a leitura é um hábito excelente. A gente conhece novas palavras, a gente aprende expressões, como se comunicar de uma forma diferente, falar a mesma coisa de mais de uma maneira. Isso é muito importante. Por isso, quando estivermos lendo um livro ou algum outro artigo, por exemplo, não devemos ficar paralisados quando encontramos uma palavra difícil. Se isso acontecer, não desista daquela leitura. Busque um dicionário, pesquise o que aquela palavra significa e incorpore ela no seu vocabulário. Por quê? Porque a segunda dica tem a ver com isso. Quanto mais nós falarmos as palavras que aprendemos no nosso dia a dia, quanto mais nós nos comunicarmos usando essas palavras, mais aderidas ao nosso dia a dia, ao nosso vocabulário, essas palavras vão estar. E assim, constantemente sendo usadas, nós vamos estar falando muito bem em nosso idioma futuramente. É triste, não é? Quando a gente vê muitos erros grosseiros da língua portuguesa. Perigo! Ouviram bem? Perigo! Por isso é importante tomarmos esse cuidado. Não podemos desrespeitar o nosso idioma simplificando ele demais e deixando com que as mensagens não consigam mais ser transmitidas de uma maneira mais eloquente ou de uma maneira mais romântica ou prazerosa de ser ouvida. Isso vai evitar, por exemplo, uma coisa que acontece muito, que a gente come algumas sílabas quando fala algumas palavras, né? Como, por exemplo, você, a gente só fala se, está, a gente só fala tá. É errado falar? Bem, na linguagem coloquial não é errado, a pessoa consegue entender o que a gente fala. Mas pense bem, né? Se a palavra foi dita de maneira completa, quão mais bonita ela vai ficar na sua conversa, não é? Então são coisas pequenas que transformam a nossa linguagem, o modo da gente falar, uma coisa mais bela e atraente. Por isso, a Tubepédia toma sim opinião nessa questão, tomamos partido. Tubepédia a favor da fala correta da língua portuguesa. Mas talvez alguns possam se perguntar, mas você em alguns vídeos da Tubepédia cometeu alguns erros de português? Certamente que sim, isso é muito claro. Até mesmo no vídeo de hoje, talvez, na hora que eu estiver editando ele, eu vou ver que cometi algum erro de língua portuguesa. Mas isso não é o fim do mundo.
Todos nós erramos. O ponto é não errar constantemente. Então, se você cometeu um erro, identifique-o, corrija-o e tenta não fazê-lo mais. O que a gente não pode fazer é ficar conformado de eu não estudei, eu não sei falar, eu vou continuar falando assim para o resto da minha vida. É isso que a Tupinpedia quer incentivar você a fazer. Estudar mais o seu idioma, a língua portuguesa no caso, para poder se desenvolver e falar bem melhor a nossa língua. Gostaram desse vídeo? A Tupinpedia Opiniões vai trazer outros vídeos também onde vamos tomar partido e vamos trazer alguma ajuda sobre alguns assuntos bastante interessantes para todos vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tem alguma sugestão sobre um vídeo futuro que a gente pode tomar partido aqui na Tupinpedia, não deixe de colocar aí nos comentários. Lembre-se, siga a Tupinpedia nas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho aí embaixo para você ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.